Olá, meus amores, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vim conversar um pouquinho com vocês, tá? Muitos dos meus seguidores, das minhas seguidoras, têm vindo em busca de mim através das minhas redes sociais, perguntando se eu tenho visto tudo o que está acontecendo, que para mim é impossível ninguém ver o que está acontecendo, né, sobre o nosso país, em questão dessas eleições, em questões, né, democráticas, em questão da presidência, tudo que vocês têm visto. Mas, além disso, eu não vim dar ênfase nessa situação, não. Eu vim falar sobre a nossa vida, tá? É a nossa vida, sobre a nossa situação. Não tô falando do país, né? Eu tô falando sobre a nossa vida espiritual, material, nosso psicológico, certo? Vou trazer aqui 2 versículos que tá no livro de Jeremias, capítulo 39, Jeremias, eu tô aqui com a minha Bíblia, tá? Jeremias, capítulo 39, versículo 17 e 18. Eu quero que vocês deem atenção nesses 2 versículos. Quando você tiver um tempo, faz uma leitura, tá? No livro de Jeremias, vai procurar olhar um pouquinho sobre a história de Israel, quando estava na sua rebeldia, porque o nosso Brasil, o nosso país, justamente está vivendo, como a palavra de Deus diz, que a palavra ela está sempre atualizada. A Bíblia, ela está sempre atualizada, sempre ela se renova. A Bíblia, ela é a nossa bússola, ela nos orienta, ela nos diz como ser, como ter um caráter bom, né? Então, Deus deixou a Bíblia justamente para que a gente venha aprender de tudo, tá? Aprender como ser humano, né? Então, quando fala aqui no livro de Jeremias, está falando justamente sobre o povo de Israel quando estava rebelde, sobre o povo que não queria mais saber das coisas de Deus, não dava mais atenção às palavras de Deus, não obedecia a Deus, e Deus, né, levantou um inimigo contra o seu povo. Aí tu diz agora para mim, né, tu me pergunta, mas Nete, o que tem a ver isso com a gente? É triste falar, mas querendo ou não querendo reconhecer, mas é como minha filha diz, até quem é cego consegue ver essa situação. O ser humano, a cada dia, ele está vivendo numa decadência espiritual. O ser humano, cada dia, ele está se deixando seduzir pelo pecado. Então, quando a gente se torna amigo do pecado, porque a Bíblia fala que quando a gente se torna amigo do mundo, quando a gente se torna, né, amigo das coisas que há no mundo, a gente se torna inimigo de Deus. Esse mundo significa o pecado, tá entendendo? Quando a gente se deixa seduzir pelo pecado e começa a praticar o que é pecado, aí a gente se torna inimigo de Deus. Então, o que tem acontecido? Muitas pessoas se deixou se seduzir pelo pecado, praticando tudo que a palavra condena, é a palavra de Deus. Ela condena. Então, a Bíblia, ela nos ensina o que devemos fazer e o que não devemos fazer, tá? Se você for em Deuteronômio, né? Capítulo 11 fala sobre a obediência, desobediência, aonde que o homem, ele tá pecando, o que ele tá fazendo que não é do agrado de Deus e as suas consequências. Ainda tem isso. Porque tem as suas consequências. E tem mais que o que e o que, né? O que nós praticamos de errado não vai parar ali. As consequências não vai parar ali, não. Vai seguindo a nossa geração. E isso é bíblico, tá? O que eu faço de errado aqui hoje, não pensa que vai acabar por aqui, não. Não, vai ter a consequência
E essa consequência, ela vai de geração em geração, se não houver um arrependimento. Tá entendendo? Então, quando nós pensarmos em praticar algo que não é do agrado de Deus, nós temos que lembrar que nós temos uma geração, tá? Eu tenho meus filhos, vai vir os meus netos, vai vir os meus bisnetos. E o que eu estou plantando agora para que eles possam colher lá na frente? Estou falando isso com toda sinceridade. O que eu planto agora para que eles venham colher lá na frente? E é o que está acontecendo hoje. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos querendo para o futuro dos nossos filhos? Aí você pode dizer assim, isso aí é besteira, isso aí é balela, isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Nós não podemos ser ignorantes, sabe? Tá passando a mãozinha por cima do que é errado, achando que vai ficar por isso mesmo. Não, não vai ficar por isso mesmo. Tudo tem consequências. Se eu faço o que é bom, eu vou colher o que é bom. Lá na frente, os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, eles vão colher o que é bom. Porque eu fiz o que é bom. Eu plantei o que é bom. Mas se eu faço, se eu pratico, se eu planto o que é mal, eles também vão colher. E você pode dizer assim, mas é teu filho não tem nada a ver com o que tu faz. Mas biblicamente não é assim. O que eu faço vai atingir meus filhos, vai atingir meus netos, vai atingir meus bisnetos. Entendeu? Então a gente não pode ser ignorante. Ignorante que eu falo é assim, agir como se nós não tivéssemos pensamentos, como se a gente não pudesse parar para pensar, analisar, para poder agir. Porque tem que ser assim, nós temos que parar, pensar, analisar para poder agir. Entendeu? Não pode ser levado as coisas assim no supetão. Sabe? Eu vou empurrar com a barriga, não. Pensa no dia de amanhã, pensa no dia futuro, tá? Então eu vou ler aqui Jeremias capítulo 39, versículo 17 e 18, que diz assim, ó. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Aqui é o Senhor falando para Jeremias, porque quando Nabucodonosor, quando o chefe da guarda de Nabucodonosor entrou dentro da cidade de Israel, metendo pavor, pânico, e saiu levando as mulheres, as crianças, e matando os homens e tocando fogo na cidade, Jeremias estava dentro da cidade. E Deus já tinha falado para Jeremias o que ia acontecer com a cidade se aquele povo não se arrependesse dos seus maus caminhos. O que é os maus caminhos? É tudo que eles praticam que é contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. E Deus já tinha revelado para Jeremias, porque Jeremias sendo um homem de Deus, um homem realmente de Deus, conhecedor da palavra e que tinha intimidade com Deus. E Jeremias, claro, como ser humano, ele também temeu, mas aqui Deus traz a palavra para ele e diz, porquanto confiaste em mim. Deus dizendo para Jeremias, tu confiaste em mim, por isso eu te livrarei. Por que eu resolvi trazer essa palavra? Porque eu sei que agora tem muitos homens e mulheres que estão sem saber o que fazer, estão apavorados, não sabe como agir. Então, o que eu quero dizer para você? Primeiramente, confia em Deus. Confia em Deus. Deus, ele não perde o controle. Parece a situação que nós estamos vivendo agora, até parece que Deus perdeu o controle, mas ele não perde o controle de nada. De nada. Ele nunca saiu do controle e nunca vai sair, entendeu?
tudo que está acontecendo, sabe quando a gente diz assim, eu vou te dar linha, eu vou te dar corda, eu vou deixar tu ir. Deus fez assim, deixou o povo ir, né, para ver até onde eles iam, para ver se esse povo não iria se arrepender, para ver se esse povo não ia parar para pensar e analisar em tudo que estava fazendo, certo? Então, aconteceu assim com Jeremias. Jeremias avisava o povo, dizia para eles, se arrependam, olha o que vocês estão fazendo, olha a idolatria, olha os enganos. E o povo não queria saber, muito pelo contrário, judiaram de Jeremias. Jeremias trazendo a palavra de Deus e eles, ó, em Jeremias. Quando chegou no tempo de se cumprir o juízo de Deus. Sim, o juízo de Deus. Não pensa que o juízo de Deus vai ser só naquele grande dia lá, onde vai primeiro a igreja, depois aí o povo. Não, não. Não, senhor. Deus sempre entrou com juízo na terra. Sempre. Porque ele é justo. Ele é o verdadeiro juiz. Todas as vezes que o povo de Israel, sabe, pecou, errou, praticou o mal, fez sacrifício e fez idolatria ali, né? Agiu com idolatria, Deus levantou um inimigo para que eles pudessem sofrer e reconhecer que Deus é Pai, é Deus, é soberano e Ele pode todas as coisas. Tá entendendo? Mas você não deve ficar apavorado. Por quê? Porque assim como Deus viu que Jeremias confiou no Senhor e Ele deu livramento, assim também é nós. Assim também é eu e é você. Nós não vamos confiar no homem. Devemos confiar em Deus. Não podemos parar de orar. Não podemos jogar a toalha e dizer assim, mesmo, acabou tudo. Não. O crente, ele tem que orar sem cessar. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Orar, orar, orar. Orar, fazendo a oração para aquele que pode escutar no secreto. Fazendo a oração para aquele que pode resolver tudo. Fazendo as súplicas para aquele que ouve e decreta e assina e entra com a providência. Porque agindo Deus, quem impedirá? Quem que vai impedir? Agindo o Senhor dos exércitos, quem que vai impedir o agir de Deus? Ninguém. Então a gente não pode ficar apavorado. Não, confia no Senhor. Confia no Senhor, entrega a tua vida na mão do Senhor. Coloca a tua confiança nele, a tua esperança. Não esquece de clamar, orar. Entrar, sabe, em jejum e entregar tudo na mão do Senhor e crer que Ele vai te dar o livramento e crer que Ele vai nos livrar, vai livrar a nossa alma, não vai deixar faltar o alimento, não vai deixar faltar a condição. O mundo, ele pode estar entrando em guerra, mas a nossa casa terá paz. A nossa casa, tanto essa aqui como essa aqui, terá paz. Lembra quando Moisés estava no Egito com todo o povo de Israel, né? Que Deus, ele mandou o espírito da morte e ele disse que era para todo o povo hebreu passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas, que quando o espírito da morte fosse passar pelo meio da cidade, aonde que aquele espírito não iria entrar? Vocês sabem? Aonde ele não poderia entrar. Um espírito, é um espírito violento, é o espírito da morte. Que só um pode frear ele. Quem que pode frear? Jesus. Só tem um que é mais poderoso. Jesus. Então diz que quando o espírito da morte, pela noite, quando ele entrou, né? No meio do Egito ali, no meio do povo do Egito, no meio das casas dos egípcios, ele passava pelas casas, mas aonde tinha o sangue do cordeiro,
ali ele passava direto, ele não entrava. E quem é esse cordeiro? É Jesus. E como que nós podemos ser guardados? Se nós confiarmos no Senhor Jesus, nós poderemos ser guardados. Nós estaremos selados, escondidos no esconderijo do Altíssimo. Se nós confiarmos nele, colocarmos a nossa esperança nele, nos agarrarmos a ele, nós seremos livres, nós seremos protegidos por ele, entendeu? Então, assim como Deus livrou a Jeremias, todo o povo foi arrastado, todo o povo foi levado para a Babilônia como cativo, sofreram muito por causa das suas desobediências, por causa das suas idolatrias, porque achavam que eram donos do seu nariz, achavam que podiam fazer tudo o que queria. Eles batiam no peito e diziam que eles eram mais eles. A Bíblia fala que eles eram homens obstinados de coração, homens duros de coração. Não reconhecia Deus como Deus soberano, como Deus que livrou os pais dele do Egito. Mas eles, tudo que Deus fez, eles diziam que tinham sido outros deuses que tinham feito, entendeu? E aí Deus tinha que dar uma lição àquele povo, para aquele povo aprender a encontrar o caminho da onde eles tinham saído, da onde eles tinham se afastado. E hoje não está diferente. Mas nós podemos fazer a diferença. Se nós confiarmos nesse Deus, que ele não mudou, nós mudamos. A terra mudou, mas Deus não mudou. Ele continua sendo o nosso guardião, ele continua sendo a nossa proteção, ele continua sendo aquela nuvem que estava ali durante o dia, mostrando o caminho para o povo, fazendo sombra sobre o povo ali do Egito, né? O povo que saiu de dentro do Egito. E durante a noite ele era aquela coluna de fogo que direcionava o povo e também não deixava o povo morrer de frio no meio do deserto. Ele continua sendo esse Deus que se preocupa com a gente, que cuida da gente, tá bom? Então confia. A palavra é essa, Jeremias capítulo 39, versículo 17 e 18. Lê esses dois versículos e confia no Senhor, que o Senhor vai guardar a tua vida, a tua casa e a tua família. Beijo no teu coração e fica na paz de Cristo.